Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Estamos em mais um dia de sessão. Vamos começar a sessão das 9 da manhã do dia 27 de 4 de 2021. Vamos começar na turma 3402 e começaremos pelo item 171 da pauta, que é a empresa Prox Tecnologia Limitada. Eu pediria o apoio para convocar o patrono da empresa, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Bom dia, presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Prazer em vê-los com saúde. Bom dia. Bom dia, doutor. O senhor é o patrono da empresa Prox, né? Oi? Perfeito, doutor Pedro. Isso. Então, vamos dar início ao julgamento do item 171 da pauta, da Prox, de relatoria da conselheira Maísa. Ela lerá o relatório e depois a palavra será dada ao senhor para fazer a sustentação oral durante 15 minutos. Ok? Com a palavra, a conselheira Maísa. Então, trata-se de auto de infração para cobrança de PIS e COFINS não cumulativos referente ao ano calendário de 2012, em razão da glosa de créditos considerados indevidos pela fiscalização. À época, a denominação societária da empresa, identificada na documentação apresentada no curso da fiscalização, era Scopus Soluções em TI, conforme histórico de alterações societárias. Relaciona-se abaixo as parcelas glosadas descritas em conformidade com o relatório fiscal anexo ao auto de infração. Então, o item 2.1, despesas com locações de veículos para transportar funcionários para prestar serviços de reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos. 2.2, despesas com combustíveis para veículos por meio de serviço de cartão Fuel Control. 2.3, despesas com hospedagens e passagens aéreas para locomoção de técnicos para prestação de serviço, considerando apenas os centros de custos relacionados à produção. Item 2.4, despesas com serviços de vigilância e de limpeza que a autuada, em sede de fiscalização, confirmou que não se enquadraria nas hipóteses legais de creditamento de PIS/COFINS não cumulativos. 2.5, créditos relativos à importação de software, relativos aos pagamentos efetuados ao exterior para o licenciamento ou cessão de direito de uso de software de prateleira, produzidos em série e postos à venda no mercado, importados sem o uso de suporte físico, para os quais foram recolhidos PIS/COFINS e importação. Especificamente quanto aos itens 2.1 a 2.4, informa fiscalizada que teria uma nova base de créditos revisada com as operações para as quais efetivamente houve a possibilidade de descontos de créditos. Planilha revisada é essa que foi desconsiderada pela fiscalização porque eventuais alterações de créditos deveriam ter sido formuladas mediante apresentação de DACOM retificadores. Fecho aspas, a partir do porquê que foi a transcrição. Inconformada, a empresa apresentou impugnação administrativa, especificamente quanto às glosas identificadas nos itens 2.1 a 2.3 e 2.5, reconhecendo a validade da exigência indicada no item 2.4 do relatório fiscal. A defesa foi julgada improcedente, no emendado no acordo da DRJ, assim emendado. E aí eu coloco para vocês a emenda. Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou recurso voluntário, reiterando suas alegações de impugnação, sustentando em síntese, e aí, como o patrono vai fazer sustentação, eu poupo a leitura aqui dos argumentos de defesa que foram trazidos.
Por meio da resolução 3402-001-377, o julgamento do recurso foi convertido em diligência para esclarecer a vinculação das despesas. Enfim, a gente vai entrar nisso, era basicamente quanto a todos os pontos. 2.1 a 2.3 era para verificar a questão de insumo, para anexar contratos exemplificativos da prestação de serviço de reparação e manutenção dos computadores, evidenciar como que era separado na contabilidade a diferenciação dos valores das despesas referentes ao custo de operação e aquelas que seriam não operacionais. E no item 2.5, anexar as notas fiscais de revenda incorridas no período que comprovam a alegação da recorrente de que esses créditos foram tomados como revenda. Em cumprimento da diligência, foi elaborado a diligência fiscal das folhas aí indicadas, no qual a fiscalização relata os documentos apresentados pelo sujeito passivo e traz as considerações pertinentes. Na análise da documentação apresentada, a fiscalização assim se manifestou. Eu vou até, enfim, se o patrono quiser fazer as considerações na sustentação, eu vou poupar a leitura aqui, eu transcrevi a parte do relatório. Eu vou colocar só alguns dos pontos que estão aqui em negrito, porque senão vai ficar excessivamente longo. Então, esse do reembolso das despesas por parte da pessoa jurídica contratante, o Banco Bradesco foi o tomador de serviço geradores das despesas, cujo creditamento foi glosado. Nos contratos não havia previsão de reembolso pelo Banco Bradesco das despesas com insumos. Aí, o outro dos contratos firmados. Os contratos não foram considerados na afirmação da fiscalização, não foram capazes de demonstrar que os gastos glosados se referiram efetivamente a deslocamentos realizados com essa finalidade. Isso porque tais contratos não especificaram previamente quais deslocamentos seriam realizados para atender as demandas das empresas contratantes em diferentes cidades do Brasil. Essa definição só ocorreu posteriormente, de acordo com os pedidos e as necessidades dos clientes, bem como a conveniência logística da recorrente. Então, os contratos foram hábeis a demonstrar a necessidade da recorrente de deslocar funcionários para atender chamados de clientes, mas não que os gastos em questão se referiam a deslocamentos com essa finalidade. Há que se considerar que os funcionários da recorrente podem ter se deslocado por inúmeros outros motivos que não o atendimento presencial a clientes. Aí tem cabe ressaltar que o recorrente admitiu ter utilizado centros de custo para comprovar despesas administrativas, além de custos na resposta à intimação datada de 17/7/2019. Das notas fiscais referentes à locação de veículos e combustíveis, as notas fiscais não registraram, por exemplo, o nome do cliente visitado, a data, o local, nem a indicação do contrato ou serviço prestado, que permitissem conferir ou certificar que os gastos em questão foram para atendimento presencial a clientes. Das notas fiscais de hospedagem e passagem aérea, a alegação também é nesse sentido, né? As notas não indicam elementos para conferir e certificar que os deslocamentos desses funcionários foram para atender presencial a clientes, demonstraram unicamente a ocorrência de gastos com hospedagem e passagem aérea em nome de funcionários, as quais, todavia, podem ter sido utilizados para outros fins, mesma questão que foi indicada acima. As planilhas eletrônicas com dados de abertura de chamado, a fiscalização afirma que, por constituírem elementos produzidos pela recorrente, gravados em arquivos editáveis, e que não foram atestados pelos tomadores dos serviços, as referidas planilhas não foram consideradas capazes de comprovar o deslocamento de funcionários para prestar serviços. Quanto aos créditos de importação de software, a fiscalização indica: ocorre que, independentemente da natureza das bases de cálculo dos créditos atribuídas a essas importações, a fiscalização entendeu que não geraram direito a crédito porque foram indevidos os recolhimentos efetuados a título de PIS/COFINS importação sobre tais operações, consideradas não sujeitas ao pagamento das contribuições. No item 2.5, a fiscalização esclareceu que, sobre os valores pagos, creditados, entregues, abro aspas, né, pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, a título de cessão de direito de uso ou de licença de uso de programas, não há incidência da contribuição em questão, uma vez que tais operações não se enquadram em nenhuma das hipóteses do artigo 1º da Lei 10.865 de 2004. Fecho aspas, nessa transcrição dentro do relatório de diligência.
Em síntese, o enquadramento legal da base de cálculo dos créditos, seja como revenda ou como insumo, não altera o fato de tais importações não terem ficado sujeitas ao pagamento das contribuições e, por isso, não, salvo melhor juízo, não terem gerado direito a crédito. Fecho aspas no relatório de diligência. Intimado desse relatório, a recorrente se manifestou às folhas tais. Em seguida, os autos foram direcionados ao Conselho, é o relatório. Você está mudo, Pedro. Com a palavra, o doutor Leandro, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Reitero a minha satisfação em vê-las e vê-los com saúde. Espero que suas famílias também estejam bem. Prazer em estar aqui com vocês. Bom, eu vou, então, pedir a gentileza aqui para compartilhar a tela, tendo em vista os detalhes, principalmente de documentação do caso. Me parece que eu posso contribuir melhor mostrando aí o conteúdo. Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim, tá ótimo. Muito obrigado. Pois bem, então aqui estamos falando de um retorno de diligência, auto de PIS/COFINS de 2012, janeiro a dezembro de 2012, decorrente da glosa de crédito da não cumulatividade. Uma parte, despesa com aquisição de bens e serviços utilizados como insumo na atividade, aqui é uma prestadora de serviço, e já como bem colocado pela relatora, o serviço é praticamente exclusivo para o Bradesco, uma empresa do grupo Bradesco, tá? Nesse ponto, a fiscalização entendeu que os créditos de insumos não se revestiriam da natureza de insumo na rotina da recorrente. Importante recordar nesse ponto que a premissa da fiscalização e da DRJ foram o entendimento restritivo da legislação do IPI, tá? O que também adianto, quando chegou ao CARF, a relatora e a turma, né, aplicaram a jurisprudência pacífica já, né, antes mesmo do STJ a respeito do conceito intermediário e devolveram, então, para a delegacia de origem para análise sob a perspectiva do conceito chamado intermediário. A segunda parte dessa autuação é o creditamento de PIS/COFINS importação sobre a importação de licença de uso de software adquirida para revenda. Nesse ponto, a diligência pretendeu confirmar a operação de revenda desse software, tendo em vista que em DACOM havia informação de que seria insumo, né? Então ficou essa dúvida para a relatora e ela determinou, então, esse esclarecimento. O motivo da glosa do crédito da compra para revenda de software foi única e exclusivamente a não incidência do PIS/COFINS importação nessa operação. Tá? Então, não há qualquer discussão acerca do enquadramento, isso por parte da fiscalização e mesmo da DRJ, do enquadramento na legislação, ou seja, do direito a crédito. Então, é uma etapa anterior que a fiscalização fala, olha, não há incidência, recolhimento de PIS/COFINS importação se afigura indevido, logo não gera direito a crédito. Aqui, enfim, como eu já coloquei, a DRJ basicamente manteve a autuação e a resolução, então, pretendeu abordar esses dois aspectos. Sigamos adiante. Há uma primeira, agora para o recurso voluntário, há uma primeira questão, nulidade do acórdão, por não ter analisado o direito a crédito do PIS e COFINS importação na aquisição para revenda. Então, vejam que aqui a gente já tem um problema, enfim, na DRJ, que deixou de analisar esse ponto, bem como o efetivo e comprovado recolhimento do PIS e COFINS importação, ou seja, esses dois aspectos importantes a respeito do creditamento de PIS e COFINS importação restou omisso na DRJ. Por quê? Porque ela simplesmente reiterou que a não incidência de PIS e COFINS na importação de software impediria o creditamento. Aqui há natural prejuízo à defesa da contribuinte, no entanto, o que se pede é o 59, a aplicação da regra do artigo 59, parágrafo 3º, que se supere essa nulidade mediante provimento no mérito do recurso voluntário. Então, eu vou seguir aqui a ordem da autuação e do voto e da resolução, primeiro falando dos insumos e depois falando do PIS/COFINS importação. De uma forma bastante objetiva, os créditos são
de insumos, aqui colocados como crédito de insumos, decorrem do quê? Locação de veículos, combustível, hospedagens, passagens aéreas e contratação de serviços de vigilância e limpeza. Vigilância e limpeza está fora, não houve discussão a respeito disso, então a gente fica nos serviços que nós estamos colocando aqui na expressão deslocamento de funcionários. O acórdão 320200-226, de maio de 11, define, no que se aproxima do conceito intermediário, que o conceito de insumo aplicável ao PIS e COFINS seria equivalente à legislação do imposto de renda. Claro que aqui a gente está vamos dizer, no oposto ao IPI, né? O intermediário vem um pouquinho mais para o centro, mas para dizer que, na prática, então, a rigidez desses créditos, o direito ao creditamento, deve observar a operacionalidade da despesa. A gente sabe que o STJ definiu, vou pular isso aqui para não ficar cansativo às senhoras e senhores. Então, primeiro, o contrato social define as atividades prestadas pela recorrente que motivaram essas despesas sobre as quais foram creditados PIS e COFINS e glosados. Então, aqui eu tanto coloco no texto, suporte informático e manutenção, como excerto do contrato social, mesma coisa. Prestação de serviço concernente instalação, manutenção, treinamento, assessoria, consultoria, suporte técnico informático. O que é importante destacar daqui? A necessidade de a prestação de serviço ocorrer também em loco, né? Ou seja, haver o deslocamento do profissional para o atendimento presencial, na época presencial, por parte aqui da recorrente na sede do tomador de serviço. Quem que é o tomador de serviço, senhoras e senhores? Banco Bradesco. Nos autos estão juntados documentos, os próprios contratos firmados com o Banco Bradesco, demonstrando a grandiosidade do Bradesco, embora todos nós já conheçamos, mas 4 mil agências, praticamente todos os municípios do Brasil, evidenciando, a partir do próprio contrato, a necessidade de locomoção desses profissionais para o desenvolvimento das atividades. É interessante, e aqui eu estou na parte final, a parte inferior aqui do slide, a própria DRJ reconheceu a operacionalidade dessas despesas ao falar o seguinte: por mais que sejam necessários esses gastos, eles não possuem relação direta e imediata com a prestação de serviço. E veja que essa parte, aqui eu passo para o próximo slide, essa afirmação acabou sendo reiterada pela diligência. E fala, olha, de fato, essas despesas estão provadas, só que eu não consigo, isso o fiscal falando, enxergar o vínculo entre esses deslocamentos, essa locomoção e a prestação de serviço. Com máximo respeito, não viu porque não quis, porque, na verdade, é evidente, na locomoção não poderia ser outra a finalidade da locomoção dentro do conceito de serviço. Claro, poderíamos cogitar a hipótese de haver uma locomoção para fins pessoais, mas isso definitivamente está fora de cogitação, porque sequer a autuação trouxe. Aqui, aspectos do conceito intermediário, mas eu, como aluno que sou aqui perante a turma, não vou ensiná-los, enfim, não tenho essa pretensão e nem é necessário. A turma, né, aplica de longa data, muito antes, inclusive, do STJ, essa questão do conceito intermediário. Fazemos uma jurimetria em relação ao conceito de insumos, vou passar aqui e vou direto aqui para a diligência. Então, a diligência requisitou informações exatamente sobre como a empresa incorreu nessas despesas. Essas partes grifadinhas em vermelho, em resumo, tratam desse ponto. E pediu a relatora exemplos das ordens de serviço, ou seja, de evidências que vinculassem a despesa com a prestação de serviço. E aí, então, a diligência, aqui eu trago na coluna à esquerda a resolução, na coluna à direita o que foi apresentado, só a título exemplificativo. Foram comprovadas as formações dos centros de custo, como sendo as áreas que contribuíram para a prestação de serviços, os valores vinculados e o creditamento de PIS e COFINS. Como eu disse, os serviços prestados, na sua grande maioria, na verdade, na totalidade, ao Banco Bradesco em todo o território nacional, RAIs, né, matriz e filiais, em relação, evidenciando os funcionários que exerciam essas funções e que, junto a outros documentos, comprovam que esses prestadores de serviço, ou essas pessoas que executaram os serviços, eram funcionários à época.
inclusive o nome constando em passagem, hospedagem. Aqui eu trago a informação que eu disse antes, mais de 4 mil agentes do território nacional, 3 mil pós-atendimentos e, por fim, a amostragem de vinculação entre os insumos, os centros de custos e esses funcionários. Então, aqui trago um exemplo da prestação de serviço. Então, em relação a esse funcionário, o senhor Carlos Henrique, a RAIS demonstra que ele era funcionário da filial de Campinas no período, a fatura 140004 demonstra a despesa com hospedagem no Rio de Janeiro, em janeiro de 2012, com esse funcionário. Veja, filial de Campinas é o head office desse funcionário. Ele foi fazer um trabalho em Niterói, Rio de Janeiro, naturalmente, hospedagem, passagem aérea. E o arquivo Excel juntado também mostra as demais despesas, mostra os chamados abertos em Niterói e nas proximidades que foram atendidos pelo senhor Carlos Henrique. É importante aqui ter claro o seguinte: quando a gente fala abertura de chamados, é bem aquilo que a gente está acostumado dentro das nossas empresas, enfim, dos órgãos em que a gente trabalha. Abre-se chamado como se fosse mesmo uma demanda de um serviço, e esse chamado, ele compreende todas as características desse serviço que vai ser prestado. Então, é por isso que a empresa trabalha e apresentou planilhas com abertura de chamados. Trouxemos em diligência novamente o contrato firmado com essa empresa de transporte e locação, atestando a despesa com locação de veículo a recorrente para esse deslocamento em diversos estados e municípios. Então, a conclusão que nós chegamos com base nessa amostragem, essa amostragem ela tem N outros exemplos nos autos, é que esse funcionário, incontestemente, a recorrente incorreu nessas despesas com esse funcionário para a prestação de serviços, demandando os gastos que geraram os créditos que foram glosados. O relatório de diligência, e aqui eu vou direto ao ponto, ele simplesmente fala o seguinte: demonstrada a necessidade em relação a todos os aspectos, locação de veículos, combustíveis, hospedagem e passagens aéreas, mas vem o fiscal e fala, não há evidência de que esses gastos se referem a deslocamento para prestar serviço em estabelecimento da empresa contratante. De fato, prezadas conselheiras, senhores conselheiros, a recorrente ela desconhece uma outra forma de fazer essa prova, além daquilo que foi juntado. E aqui eu trago o excerto do relatório que fala da abertura de chamado. A crítica do fiscal é que essa abertura de chamado seria uma planilha eletrônica, editável, e que por isso não faria prova. No entanto, prezados conselheiros, essas planilhas foram construídas com base na documentação apresentada. Então, a diligência confirmou a ocorrência dos gastos, mas não aceitou o vínculo, entendeu, não comprovado o vínculo com o deslocamento, sem identificar qualquer inconsistência no controle. Não no sentido de, olha, essa planilha é editável, mas assim, olha, esse documento, ele não ele é falso, esse documento, ele não corresponde à realidade, há um conflito, enfim, algo nesse sentido, não houve qualquer crítica fiscal nesse sentido. E aí passo a crédito de importação de software. Vejam, o objeto social da empresa compreende a importação e revenda de software. Então, a empresa adquiriu licença de uso de software e revendeu a clientes. Quais clientes? Em especial, o Banco Bradesco. Recolheu PIS e COFINS importação, apurou crédito na forma do artigo 15 da 10865. Basicamente, aqui eu trago as 3 leis que fundamentam o creditamento, não vou cansá-las com isso, e mostrar isso é muito importante, senhoras e senhores. Vejam, em 2011, a própria Receita Federal pronunciou-se por 2 vezes acerca da incidência do PIS e COFINS importação na operação. Daí falar que é um recolhimento indevido, que não gera crédito, e contra o pronunciamento do próprio fisco. Houve, de fato, uma solução de divergência depois, vamos dizer, esclarecendo, mas antes dessa solução de divergência, como disse, houve pronunciamentos pela incidência. O que fez o contribuinte? Seguiu o que a solução de consulta definiu pela incidência. É simples assim. Então, sendo fato que a recorrente recolheu, eu vou passar esse slide, entendeu devido PIS e COFINS em linha com o entendimento da Receita Federal, é inconteste que esse recolhimento ele não se afigurou indevido como um erro, ele se afigurou voluntariamente feito e devido na concepção da recorrida. A diligência, ela se cingiu a falar o seguinte:
como já colocado pela nobre relatora, esses valores não geram direito a crédito porque o recolhimento é indevido. Ponto. E em relação ao que foi questionado, a diligência falou, confirmo que há notas fiscais de revenda incorridas no período. E aqui eu mostro para as senhoras e para os senhores, primeiro, o atendimento à diligência provou a importação seguida de revenda, e o auditor fiscal, no entanto, não analisa esse ponto. A conclusão da diligência, ela confirma tratar-se de importação para revenda. E aqui eu trago apenas alguns excertos para mostrar para as senhoras e para os senhores os documentos apresentados à fiscalização. Contrato com Microsoft e com o Banco Bradesco, trazendo a Scopus, a antiga Scopus, atual Proxy, como revendedora dos produtos, revendedora dos softwares. Aqui também trago, de novo, quais são os itens revendidos, importados e revendidos por parte da empresa, ou seja, evidenciando tratar-se sim de revenda, como certamente a doutora relatora, a doutora Maísa, avaliou. Trazemos aqui também excerto dos softwares que foram contratados para venda. E, por fim, trago invoice, exemplos que constam dos autos, tá? Invoice de importação e nota fiscal de venda desses softwares, ou seja, de revenda desses softwares. Então, senhoras e senhores, é evidente que se tratou de importação para revenda, habilitando, então, o direito a crédito de PIS e COFINS. E apenas finalizo demonstrando que há argumentos subsidiários de cômputo de créditos adicionais da base de cálculo, imputação dos recolhimentos de PIS e COFINS de importação tidos por indevidos para reduzir o alto, exemplo do que se faz, por exemplo, IRPF para IRPJ ou vice-versa aqui no CARF, e passo aqui então para o pedido para que se conheça e dê provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação e, caso assim não se entenda, que se acolham os argumentos subsidiários para revisar os lançamentos. Eu agradeço a atenção, fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato, paro aqui a partilha e devolvo a palavra. Fecho meu microfone. Obrigado. Ok. Alguma dúvida a retirar com o patrão da empresa? Não? Com a palavra a relatora, para ler o voto. Obrigada, presidente. O recurso voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Adendos a seguir em cada uma das alegações da defesa suscitadas pela recorrente. Preliminarmente, da anulidade da decisão recorrida. O patrono colocou, né, essa questão de que inicialmente teve anulidade por ter deixado de enfrentar a matéria de defesa essencial quanto ao PIS/COFINS importação. Entretanto, na decisão recorrida, a autoridade julgadora enfrentou essa questão, indicando que o recolhimento do PIS/COFINS importação não teria reflexo no presente processo, por se referir à cobrança do PIS e COFINS incidente sobre a receita, tratando-se de tributos distintos. Indica expressamente que o direito a crédito do PIS e COFINS importação cabe ser buscado pela empresa na via própria, por meio de pedido de restituição ou compensação. Abro aspas na decisão. Cumpre observar que, para os recolhimentos tidos por indevidos, não resta outra alternativa interessada senão buscar a restituição ou compensação de seus créditos nos termos da legislação de regência. Fecho aspas. Folhas 2.193. Com isso, observa-se que a decisão recorrida enfrentou expressamente o argumento aduzido pela recorrente quanto à existência de crédito de PIS/COFINS importação, inexistindo a nulidade apontada. 2. Dos créditos de insumo. E aqui eu faço só um parênteses, que é a primeira vez que eu estou julgando crédito de insumo quanto a auto de infração. Normalmente, eu nunca tinha julgado de auto, só de processo de ressarcimento e compensação. Como já consignado anteriormente, o presente auto de infração de PIS e COFINS foi lavrado pela fiscalização, considerando um conceito mais restritivo de insumos previsto nas instruções normativas 247 e 404 de 2004. Diante disso, a fiscalização justificou as glosas autuadas com fulcro na ausência de fundamento legal para tanto. Vejamos os trechos do relatório fiscal, especificamente quanto às glosas dos itens sob debate. Então, lá no crédito, calculados em relação a despesas com locação de veículos, indica lá, isso porque o inciso 2 da 10833, mencionado na resposta, somente são considerados insumos para efeito de cálculo da contribuição os bens e serviços aplicados ou consumidos diretamente no respectivo serviço prestado, conforme as instruções normativas. E isso se repete para os outros que eu coloco aí para vocês. Parte, portanto, de uma concepção restritiva do conceito de insumo já ultrapassada após o julgamento do STJ no recurso especial 1.221.170.
Aí aqui eu só coloco esse histórico, né, do STJ, falando do critério, do parecer normativo, etc. Então, eu volto aqui na página 17. Diante deste contexto, no entender dessa relatora, em se tratando do presente caso de auto de infração, a nova interpretação da lei não poderia ser aqui aplicada, por se tratar de modificação de critério jurídico da autuação. O artigo 146 do CTN veda expressamente que o critério jurídico adotado pela fiscalização no lançamento seja objeto de revisão. Nas palavras de Isabel de Abreu Machado Derzi, o artigo 146 do CTN, abro aspas, proíbe a retroação do ato por mudança de critério jurídico em relação ao mesmo fato gerador e contribuinte, fecho aspas. Aí eu transcrevo o artigo 146. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Portanto, se a fiscalização se equivocou na análise jurídica perpetrada no lançamento, vício material ou erro de direito, sem qualquer mácula nos fatos analisados, aquele ato não poderá ser revisado ou modificado. Com isso, especificamente diante de um lançamento de ofício, o equívoco cometido pela fiscalização no enquadramento jurídico dos fatos em sua motivação enseja o cancelamento da autuação. De fato, há um claro vício, aí, quanto aos itens, aqui eu vou só adicionar, tá? Quanto aos itens 2.1 a 2.3 da autuação. De fato, há um claro vício na motivação do lançamento quanto à aplicação do artigo 3º 2 das leis 10.833 e 10.637, o que é suficiente para ser cancelada a exigência fiscal correspondente aos itens 2.1 a 2.3. Como tive a oportunidade de desenvolver em minha tese de doutorado, a doutrina do direito administrativo, ao tratar dos atos administrativos, busca diferenciar os signos motivo e motivação. De um lado, motivo, abro aspas, é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo, como identificado no artigo 2º, parágrafo único, inciso 7 da Lei 9784 de 99. Pressuposto de fato é o conjunto de circunstâncias e de acontecimentos que levam a administração a praticar o ato e pressuposto de direito se refere às orientações e dispositivos legais que lhe dão ensejo. Por sua vez, a motivação é um discurso destinado a justificar o ato motivado, com a exposição das razões que fundamentam a edição do ato administrativo por meio da expressa identificação dos motivos do ato administrativo. É na motivação, portanto, que são identificados os pontos ou argumentos ou razões pelas quais os pressupostos de fato resultaram na consequência jurídica depreendida da lei, também chamada de valoração jurídica dos fatos. Como elemento essencial de qualquer ato administrativo, a motivação se apresenta como meio para viabilizar seu controle, averiguando a conformidade da atividade administrativa à moralidade administrativa. Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, abro aspas, motivar é explicar as circunstâncias de fato e de direito que justificaram a expedição do ato, para que nós, que somos senhores da coisa pública, possamos saber se foi bem feito ou se foi mal feito. Fecho aspas. O artigo 50 da 9784 identifica quando os atos administrativos deverão ser motivados, contendo abro aspas, né, a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, fecho aspas, sendo exigido para a lavratura dos autos de infração por serem atos que neguem, limitem ou afetem direitos e interesses, que é o inciso 1 do dispositivo. No ato administrativo tributário, cabe à autoridade fiscal, como aplicadora da lei, proceder à qualificação jurídica de uma situação fática, identificando a natureza jurídica do fato. A partir da interpretação da lei, o fiscal enquadra aquela situação fática na descrição geral por ele depreendida da lei, identificando o montante de direito do crédito a seu favor. E o critério jurídico ao qual se refere o artigo 146 é exatamente essa qualificação jurídica de um fato ou valoração jurídica do fato, com a interpretação da lei trazida pela fiscalização na motivação do ato administrativo. No recurso especial 1.130.545, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, em análise das expressões do artigo 146 e 149 do CTN, firmou que o lançamento não poderá ser modificado quando há erro de direito, assim entendido como o equívoco na valoração jurídica dos fatos. Aí eu transcrevo.
E essa valoração jurídica envolve não apenas a aplicação de um dispositivo legal específico no caso concreto, como amplamente reconhecido por este Conselho. E aqui eu faço referência a um artigo que eu escrevi junto com a Thaís, que a gente analisou, com a conselheira Thaís, que a gente analisou exatamente essa posição quanto à alteração de critério jurídico, que a posição do CARF reiterada é no sentido de que é um dispositivo legal, tá? Mas também a própria interpretação desse dispositivo. No presente caso, a qualificação jurídica adotada pela fiscalização foi julgada como equivocada pelo Superior Tribunal de Justiça, vez que a interpretação restritiva adotada com fulcro nas instruções normativas foram consideradas ilegais. Diante disso, evidencia que o critério jurídico adotado pela fiscalização no presente auto de infração foi admitido como ilegal, não podendo ser objeto de modificação posterior com fulcro na previsão do artigo 146, o que é suficiente para cancelar integralmente a exigência fiscal referente aos créditos de insumos sob discussão nos presentes autos, itens 2.1 a 2.3. Então, nesse sentido, eu voto no sentido de cancelar as exigências referentes aos itens 2.1 a 2.3 da autuação, por vício em sua motivação. Eu acho, presidente, que a gente pode votar em itens, porque, ultrapassado isso, eu tenho o voto ainda quanto aos itens, tá? Tá ok, vamos votar por itens, então. Com relação à preliminar, eu acho que ninguém discorda, né? Com relação... Da decisão recorrida, pessoal. Isso. Então, vamos... alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Estava vendo aqui a motivação do relatório fiscal foi que não foi demonstrado que os deslocamentos foram a serviço, né, da alocação de combustível. Essa diligência, presidente, que até uma das razões pelas quais eu parei de fazer pedido de diligência é porque essa diligência, o fiscal, ele analisou a questão, foi uma alteração. A diligência seria caso ultrapassada uma ideia de nulidade preliminar por vício na motivação. O auto de infração eu até transcrevi aqui exatamente por causa disso. Nas páginas aqui 11, a partir da 12 até a página 14, eu transcrevo o relatório fiscal e que ele fala que não é direto, não tem possibilidade de crédito pelo fato dela não estar prevista no artigo 66 das instruções normativas 247 e 8º da 404. Tá ok. Então, vamos à votação. Só um detalhe, presidente, quanto à questão da nulidade. Analisando o auto de infração, a motivação do auditor fiscal para realizar a glosa desses insumos, né, que foram tomar crédito como insumo, a meu ver, a utilização, apesar de a época ainda vigente as instruções normativas, ela é tomada com base nas leis 10.637 e 10.833, né, que eram as leis vigentes à época, ainda vigentes, que estabeleciam a tomada de crédito sobre insumos. Eu estou com um pouco de dificuldade, Thaís, em acompanhar essa nulidade, tendo em vista que a legislação que a legislação à época vigente foi a utilizada pelo auditor fiscal, independente de posteriormente o STJ ter declarado a nulidade, a ilegalidade das instruções normativas. Mas o motivo da autuação, que é, em última instância, a lei, ao meu ver, ela permanece. Eu não vejo por que a gente declarar nulidade, especialmente sendo um fato superveniente. Nessa decisão, ela veio posteriormente a decisão do auditor fiscal pela glosa dos insumos. Eu não entendi por que no auto de infração a gente tomaria uma decisão diferente do que a gente, via de regra, vem tomando para os pedidos de ressarcimento. Porque eu acho que, no fim das contas, o raciocínio acaba sendo o mesmo. O motivo é a lei. Em última instância, a motivação do auditor fiscal é sempre a lei. E a lei era vigente e continua vigente. Então, tendo um pouco de dificuldade de identificar por que a gente entenderia de forma diferente a autuação do pedido de ressarcimento. Acho que aqui a gente não está falando bem do ônus probatório. É só para te explicar, até eu entendo esse seu raciocínio, Renan, pelo fato dele ser o que prevalece atualmente no CARF.
você entende que o dispositivo legal é o suficiente para garantir que a motivação do ato administrativo seja assegurado. Por que eu entendo que é diferente? Porque aqui a gente está falando, o dispositivo, ele fala dos critérios jurídicos, não podem ser alterados. O que eu busquei desenvolver é que os critérios jurídicos, eles são a valoração jurídica daquele fato. Então, ele é a interpretação dada pela fiscalização, ele não é simplesmente o dispositivo, ele é também a interpretação que foi dada àquele dispositivo. Então, o dispositivo fala em insumo, quando a fiscalização aplicou esse dispositivo no caso concreto, ele aplicou errado. Então, é nesse sentido, eu compreendo completamente o seu raciocínio, que tem o dispositivo, então está motivado. O que eu busquei desenvolver, eu não concordo com esse raciocínio. Não é o simples fato de ter o dispositivo que ele vai ser admitido necessariamente como motivado. Ele precisa de fazer a concatenação, ele precisa de mostrar a interpretação e como que ele chegou naquela consequência jurídica. Então, assim, eu compreendo o seu raciocínio, eu só entendo que o artigo 146, ele garante essa proteção pelo fato dele indicar dos critérios jurídicos, e para mim é até bem claro para esse caso, assim, teve uma modificação do critério jurídico por uma decisão judicial. Então, uma decisão judicial alterou o critério jurídico que a fiscalização tinha adotado. Só que aí o que você entende por critério jurídico? Então, você está entendendo que critério jurídico é o dispositivo. Eu não entendo dessa forma. Então, foi nesse sentido. E por isso que é diferente. Por isso que toda vez em processo de ressarcimento, eu sempre coloco um parágrafozinho falando assim, nesse caso não se aplica o 146, porque não é auto de infração. Eu coloco isso para mim. Porque quando a gente está tratando de processo de ressarcimento, pedido de compensação, o artigo 146 não se aplica, porque ele é só para lançamento de ofício. Então, é por isso que eu sempre tento trazer essa distinção quando eu estou falando de processo de ressarcimento, pedido de compensação, pedido de restituição. Como foi um pleito do contribuinte, a gente tem um raciocínio diferente do auto de infração. No auto de infração, a motivação dele, e aí é a visão que, por isso que eu busquei desenvolver um pouquinho mais essa ideia da motivação, a motivação é a interpretação também, não é simplesmente a indicação do dispositivo. Posso falar, senhor presidente? Pode? Eu concordo com a Maísa, eu acho muito bem explicado o que ela falou. Não concordo com as conclusões, mas a explicação que ela deu aí é perfeita. Realmente existe uma diferença entre auto de infração e pedido de compensação, ressarcimento. Eu também fiquei com a dúvida do Renan, por que a gente está dando um tratamento diferenciado, né? Se nos casos de compensação, restituição, a gente devolve para analisar a essencialidade, e agora a gente simplesmente cancela a auto de infração. Mas eu acho procedente a argumentação da relatora nesse ponto. Mas eu tenho dúvidas, a minha dúvida é no sentido de contextualizar essa discussão que houve no STJ, porque ela se deu dentro da discussão do processo industrial, essencialmente. Porque a questão toda era o que estabelecem aquelas ienes consideradas declaradas inconstitucionais, era o conceito restritivo do creditamento tomado pela Receita como conceito do IPI. Isso foi afastado. Mas veja, o IPI, esse conceito, ele é nitidamente um conceito adstrito ao processo industrial. Mas aqui a gente está tratando de prestação de serviço, então o contexto me parece diferente. Nesse sentido, eu tenho dificuldade de entender que a fiscalização utilizou um critério mais restritivo, mas eu não estou tratando de processo industrial. Enfim, não é a legislação do IPI que interessa para o processo, para a prestação de serviços. É nesse sentido que eu estou achando incongruente essa argumentação. Repito, como a gente não está, se estivéssemos tratando de processo industrial, perfeita a análise da relatora, eu acompanharia ela. Perfeita. Não pode mudar o critério jurídico, a de infração, estou de acordo. Mas o caso que a gente está julgando é de prestação de serviço. E aí a discussão do STJ, ela já não se aplica da mesma forma, ou sequer se aplica, eu não sei, com a palavra os demais conselheiros para me esclarecer se eu estiver equivocado.
Essa é a dificuldade que eu tenho de acompanhar o voto da relatora, que está muito bem colocado. Repito, se fosse um processo industrial, acompanharia integralmente o voto da relatora. Paulo, só para, assim, né, até para o esclarecimento, o do STJ, quando ele julgou a ilegalidade das instruções normativas. Quando ele afirmou, ele indica isso, ele traz os critérios de essencialidade e relevância, inclusive para não processo industrial, mas também para prestação de serviço. Tanto que os itens, quando eles vão sendo analisados na perspectiva geral, ela traz essa perspectiva, a ministra Regina Helena, ela traz essa ideia você tem que olhar o que é relevante e essencial para a prestação de serviço e para o processo produtivo. Então, quando se indica a ilegalidade das instruções normativas, isso foi para todos em geral, né? Ela indica de forma global. Ela não falou que é só para processo industrial, não. Tanto que os critérios, quando a gente está analisando os requisitos, inclusive nos processos de restituição, de ressarcimento, a gente analisa também para prestação de serviço, porque o inciso 2º fala prestação de serviço e produção de mercadoria. Então, assim, a meu ver, A minha dúvida é que na prestação de serviço não tem aquela condição de o insumo se desgastar em contato com o produto, que era o requisito restritivo da legislação do IPI, ser consumido no processo produtivo. Não aparece esse tipo de situação no processo que a gente está analisando, que é a mera prestação de serviço. Então, eu acho que o uso das palavras, eventualmente, não foram adequados, talvez até na autuação, mas eu continuo achando complicado compatibilizar essa argumentação no contexto do processo de prestação de serviço. Repito, né, a legislação do IPI, ela foi afastada e ela se aplica integralmente ao processo industrial. A prestação de serviço, o contexto é outro, mas concordo com você que o critério de essencialidade e relevância eventualmente está também aplicado à prestação de serviço. Mas eu não acho que a glosa se deu, nesses casos, porque o insumo, tido como insumo na prestação de serviço, ele não teve contato direto com o produto, que nem produto A, ou ele não se desgastou em contato direto com o produto, porque nem produto A, ele não integrou o produto, porque produto não A. É nesse contexto que eu acho complicado trazer essa lógica para dentro desse caso específico. Fico meio desconfortável. Qualquer coisa, o auto de infração, eu acho que é interessante você olhar a motivação do auto, né? Na motivação, ele fala expressamente, somente são considerados insumos para efeito do cálculo dos créditos de contribuição para o PIS e a COFINS, os bens e serviços aplicados ou consumidos diretamente no respectivo serviço prestado, conforme dispõe o artigo 66 da IN 247 e o artigo 8º da IN 404. Esse foi o fundamento do auto de infração que a gente está analisando. Eu vi. Então, nesse sentido que aí eu não concordo com a sua colocação de que não foi para servir, porque a interpretação aqui da fiscalização foi nesse sentido, de que seria também para prestação de serviço. Eu queria fazer umas colocações, eu vou ser breve. Eu discordo em parte um pouquinho com o nobre colega Paulo, assim, porque para mim é indiferente e acompanho um pouco o entendimento do conselheiro Silvio Renan. O que acontece? Eu acho que está atrelado exatamente o critério que está, o critério jurídico, na verdade, sobre o insumo que foi definido na lei. Eu entendo que foi declarado inconstitucional, ilegal a IN 2372 e 404 por conta do resto do STJ, mas o que foi interpretado como insumo, seja no processo industrial e seja na prestação de serviço, que é o caso, a gente tem que analisar como faz de fato a análise, seja no processo de restituição, compensação, seja no processo de auto-infração, como se encaixou o entendimento de insumo para fins de aferição daquele determinado produto, daquele determinado serviço. Eu acho que a gente tem que interpretar, claro,
Não vejo, se você considera isso, em todos eles haveria mudança de critério jurídico, mas eu interpreto que não. Desculpe divergir do entendimento da relatora. Não há vício no meu entendimento de motivação, e sim interpretação do que vem a ser insumo. E isso foi modificando foi modificando desde o início dessa análise desses processos de PIS/COFINS. E aí, isso, na minha interpretação, não é mudança de critério jurídico, mas sim entendimento do que vem a ser insumo. Desculpa se divergir do seu entendimento da motivação. Está claro, o seu entendimento dentro do seu voto, da minha interpretação, está clara. Eu não estou apenas dizendo que está errado, mas é só uma forma diferente de interpretar. Desculpa não interpretar como vício de motivação. Que aí, se fosse interpretado como vício de motivação, eu acompanharia a relatora perfeitamente. E aí, de novo, reforçando o que o colega Paulo comentou, se fosse para fins de auto de infração de IPI, eu acompanharia a relatora. Não, eu também não acompanharia a relatora nesse ponto, porque para mim não é o vício de motivação, mas sim uma mudança de entendimento ao longo desses anos do que vem a ser insumo de PIS/COFINS. Para mim, não é mudança de critério jurídico, nem mudança de motivação. É isso que eu queria colocar, porque, houve uma declaração de ilegalidade na IN, é verdade. O entendimento que era dado era um entendimento mais restritivo ao IPI, sim, e os contribuintes tentavam fazer uma definição de insumo mais voltado para a legislação de imposto de renda, também não. E o CARF, inicialmente, foi ajustando isso nas suas interpretações, e mesmo assim, não houve, no meu entendimento, vício de motivação. O ponto que nós estamos discutindo aqui é o vício de motivação. Vício de motivação não houve, na minha interpretação. Houve mudança de entendimento do que vem a ser insumo. Não critério jurídico. O critério jurídico é o mesmo. O que é insumo para fim de PIS/COFINS? Essa é a questão. Assim, por isso que o próprio presidente começou a discussão perguntando, mas como é que é esse caso do combustível? Eu acho que a gente não pode simplesmente anular por motivação sem interpretar o que foi visto pela fiscalização para a gente ajustar ao que foi realidade dentro desse processo. Não simplesmente por vício de motivação. Desculpa, sim, mas esse é o meu entendimento, tá? Presidente, posso fazer umas colocações também? Sim, fica à vontade. Estava tentando me organizar aqui enquanto todo mundo fez seus comentários, porque o voto da Maísa, como sempre, é brilhante, né? Eu concordo com diversas premissas aqui, mas realmente com relação à conclusão, eu acho que eu também tendo a não concordar. Eu estava tentando organizar para explicar por quê, né? Perfeito. Auto de infração é uma coisa, ressarcimento é outra, tá? E vai ter alguns dispositivos legais específicos que vão reger um ou outro. Então, 146, a princípio, a gente está falando só auto de infração, e aqui auto de infração. Desculpa. Motivo e motivação. Fundamental, tá? Motivo, quando você pensa em critério jurídico, você está pensando em motivo e motivação junto, então não é simplesmente o dizer do dispositivo legal, mas a interpretação que se dá a esse dispositivo. Só que eu acho que é a confusão que tá sendo gerada, assim. Eu acho que isso, em alguma medida, é culpa desse tema estar muito, muito quente, assim. Quando a gente está falando de alteração de critério jurídico dentro de um processo administrativo, eu acho que um cuidado especial tem que ser tomado, porque o que é do próprio rito do processo administrativo
a dialética, né? Então, a fiscalização vai lá e toma um critério jurídico, ó. O conceito de insumo para PIS/COFINS é esse. Tá? Contribuinte impugna, é outro conceito. Vem o STJ e diz é outro. E isso vai sendo discutido ao longo do processo administrativo, tá? Em razão justamente do contraditório da ampla defesa, que é dado ao contribuinte para trazer essas razões, tá? E quando que isso causa problema, que é o problema que a gente está vendo aqui? Tudo é muito claro e tranquilo quando a gente tem um auto de infração fazendo uma cobrança. Então, ó, isso aqui é receita e você não ofereceu a tributação. E daí se vem uma diligência ou um julgamento em instância administrativa falando, ó, isso aqui não é receita, mas mesmo assim, por algum outro motivo, você deve oferecer a tributação, há uma afronta clara ao artigo 146 do CTN e ninguém permite isso. Diferentes são os casos de auto de infração com glosa, né? Porque então a gente tem um auto de infração, mas a gente está falando sobre crédito. Então, existe, por mais que seja diferente, todo o ônus da prova que a gente tem aí da decorrência de ser ou um auto de infração ou um processo de restituição e ressarcimento, quando a gente está falando de um auto de infração que perpetrou uma glosa, isso fica um pouco mais confuso. E eu acho que é por isso que a gente está tendo essa discussão que a gente está tendo hoje. De toda forma, então, a partir do momento que acontece essa aproximação, eu entendo que a consequência dessa dialética do processo administrativo, em razão do contraditório da ampla defesa, não caracteriza a modificação de critério jurídico, nos termos do artigo 146 do CTN, tá? E eu vou te dar alguns exemplos, Maísa, porque senão, assim, porque eu acho que realmente, assim, porque esse é o tema do momento, o insumo de PIS/COFINS, e que acabou causando isso. Mas a gente faz isso em várias situações. Vamos pegar a IPI, nos casos de refratário, tá? Então, que a gente entende que por mais que eventualmente seja uma parte de peça de máquina, aquilo é considerado um produto intermediário que, por se desgastar em contato direto com a produção, vai dar direito ao crédito de IPI. Tá? Então, imagina que você tem um auto de infração glosando esse crédito, tá? Porque entendeu que não é insumo de IPI. E daí a gente vem aqui no caso e fala, sim, insumo de IPI. Porque a interpretação melhor que se dá para esse crédito com base nessa legislação, que é o artigo 226 do RIP, é que isso aqui se dá direito ao crédito. Então, o que a gente está fazendo aqui, com o caso de insumo de PIS/COFINS, é rigorosamente a mesma coisa. Desculpa, a melhor interpretação do artigo crédito, né? Quando você concede... A melhor interpretação do artigo 3º, inciso 2, não é essa que a fiscalização deu com base nas ienes, que inclusive foram consideradas ilegais pelo STJ. A melhor interpretação é essa outra aqui. Então, agora a gente analisa o crédito com base nessa outra aqui. Eu concordo com você que a gente está falando de crédito aqui, como se fosse crédito pleiteado pelo sujeito passivo. É sistemática de apuração, porque da mesma forma como tem receita lá indicando qual é a base de cálculo, aqui para a gente identificar qual é a base de cálculo do PIS e da COFINS, eu preciso saber o que é insumo, porque eu tenho ali um valor que vai ser reduzido para o meu pagamento. Então, é na sistemática de apuração. Eu não estou tratando aqui de crédito da mesma forma como a gente fala assim, da mesma forma como você falou, explicou para o Paulo anteriormente, olha, a gente não está falando de um benefício fiscal, eu não estou concedendo algo para o contribuinte, eu tenho um crédito que foi pleiteado pelo fato de ser na própria sistemática. A sistemática de apuração não cumulativa exige que o contribuinte apure receita e deduza os valores das despesas. Então, eu não concordo muito, para mim, aquele seu raciocínio inicial, a receita não vai poder ser concedida por outra razão, é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Porque eu não vou poder conceder, eventualmente, o crédito por uma outra razão. Outra razão.
Não, então, e aí muda um pouco do seu raciocínio do IPI, porque quando a gente concede, é sim uma nova interpretação que é dada e que pode, inclusive, orientar o sujeito passivo para o futuro. Olha, sujeito passivo, você está correto quanto ao seu raciocínio aqui, que você apurou o seu crédito corretamente, está tudo certo. E aqui nós vamos fazer, por isso que eu entendo que é exatamente isso, porque parte do pressuposto de que não teve alteração, e aí, inclusive, eu tenho o voto preparado porque eu sabia que não seria uma questão simples, mas ultrapassa-se isso, o que a gente vai fazer? Vou analisar se aquele crédito do contribuinte é bom ou não. E por que eu vou fazer isso? Com base numa nova orientação jurídica. Então, eu não vou simplesmente conceder o crédito, então, dentro do seu raciocínio, eu faria o seguinte: opa, então, já que afastou esse critério, eu vou conceder o crédito pelo fato de ser insumo, de exclamação. Não vai ser isso que a gente vai fazer. O que nós vamos fazer é avaliar a essencialidade e relevância desse item. O que é alteração de critério jurídico? Porque eu estou alterando como eu estou interpretando a forma de apuração do PIS e COFINS. Pode ser, o que a gente está avaliando aqui é crédito? Sim. No caso do IPI aí, sim, a gente tem uma modificação de critério? Tem. A gente está concedendo para o contribuinte. Mas o que a gente está avaliando é se é insumo, Maísa. Então, Thaís, mas a partir do momento que a gente avalia se é insumo, eu vou avaliar se é essencial ou relevante. Então, eu vou modificar o que a fiscalização fez. Eu vou fazer uma nova forma que a autuação vai poder fazer, porque eu vou ter que analisar se ele é essencial e se ele é relevante. Isso. Se ele é insumo. Tudo bem, Thaís, eu só estou te explicando que é o seguinte, isso é exatamente a ideia da receita. A receita vai poder ser glosada, eu vou ter que tributar a receita por outra razão. É exatamente a mesma coisa. Porque eu vou poder não garantir o crédito por outra razão. Eu não concordo que é outra razão. O que eu vejo normalmente nesses casos de problema de crédito, assim, dentro de auto de infração? Olha, então isso daqui não é baixa diligência, isso daqui não é insumo, mas veja bem, me comprove então que você não ativou, isso não foi para o seu ativo. Aí é claramente uma mudança de critério jurídico, porque daí o seu problema não é mais sem insumo ou sem insumo, você ativou ou não ativou, você está mudando a sua razão de manter aquela glosa. Mas vamos usar pega o exemplo que eu te dei do refratário. A gente não pode fazer o que a gente está fazendo no refratário, então, do IPI. Pode, plenamente. Por quê? Porque eu estou falando que a interpretação que o sujeito passivo adotou está correta. O que o sujeito passivo fez quando ele apurou o crédito dele está correto. O que a gente fala... Não, pensando num auto de infração. Pensando num auto de infração de IPI. No auto de infração, eu falo... Auto de infração, motivo da glosa. Isso não é insumo de IPI. Não, o auto de infração, ele falou o seguinte: contribuinte, você errou, vamos lá, então, primeira coisa, o auto de infração falou assim, você errou na forma de apuração do seu IPI. Por quê? Você considerou como crédito um valor de refratário, que eu, fiscalização, entendo que não é. Vem a discussão administrativa e fala, sim, o que você fez, contribuinte, é correto. Porque você calculou considerando o valor dos refratários, você calculou o seu IPI da forma correta. Então, é uma nova interpretação. O que a gente faz, Thaís, efetivamente a atividade jurisdicional. A gente está efetivamente aplicando o direito. Agora, quando eu estou reconhecendo, eu cancelo o auto de infração. Está correto. Eu estou aqui reconhecendo também que o critério de essencialidade e relevância é o certo para insumo, e não das eles. Mas eu não vou conceder integral. Eu acho que cada um agora já afirmou sua posição, né? Alguém quer fazer mais alguma consideração ou a gente pode ir para a votação? O que vocês acham? Eu já estou pronto para votar, presidente. Eu acho que já foi bem esclarecedor aí e tal. Mas a gente podia ficar aqui o dia inteiro, né, Maísa? Eu ia fazer umas colocações exemplificativas para a doutora Maísa, mas até abro mão
de mudança de critério jurídico, dentro da própria legislação do PIS/COFINS, que seria o caso no auto-infração, mas vamos deixar para lá para a gente entrar. Eu acho que ficou clara a posição de cada um, né? Porque nem ontem eu acabei alongando, saindo do tema, e aí a gente acabou. Mas vamos à votação, presidente. Desculpa. Vamos à votação. Conselheiro Silvio Renan, como vota? O patrono está com a mão levantada, presidente. Não sei se é esclarecimento de fato. Pois não, patrono. Obrigado, doutor Silvio. Obrigado, presidente. Apenas um esclarecimento sobre esse ponto levantado pela doutora Maísa, da diferença que 146 ele poderia se aplicar em benefício do contribuinte, mas não em prejuízo ao contribuinte. No caso, se o auto for mantido, ele viola 146. Se ele for cancelado no mérito, ele respeitaria 146. Apenas esclarecimento. Muito obrigado, presidente. Ok, obrigado. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Presidente, eu vou abrir divergência. No meu entendimento, o auto de infração ele está motivado, não existe vício de nulidade. Vou evitar, acho que já foi tudo comentado, né? Então vou abrir divergência nesse ponto para não aceitar a nulidade proposta pela relatora. Só um esclarecimento, Maís, aí você tem voto, então, para analisar cada item glosado? Tenho. Ok. O conselheiro Marcos Roberto, como vota? Tal qual o doutor Silvio, eu não vou me alongar, vou acompanhar a divergência, porque já foi debatido aqui todo o tema. Vou acompanhar a divergência. Ok. Conselheira Cíntia Helena, como vota? Eu vou acompanhar a divergência. Ok, obrigado. Conselheiro Paulo Regis, como vota? Acompanha a divergência. Conselheira Renata Bilim, como vota? Com a divergência. Ok. Conselheira Thaís de Laurentiis, como vota? Vou votar com a divergência, presidente. Ok. Eu também vou acompanhar a divergência. Ok. Aí, então, presidente, eu vou ler depois como ficou o resultado, porque a gente vai ter que ler o resto do voto. Ok. A parte está lá no final, tá? Logo depois do final do voto, que daí eu coloco. Uma vez saído vencida no posicionamento, no sentido do cancelamento integral da autuação por vício de motivação, passo a avaliar a autuação e as provas acostadas pelo sujeito passivo, com fulcro no conceito de insumo definido pelo Superior Tribunal de Justiça. Conforme contratos sociais... Tá dando um pouco de eco, tá todo mundo com o microfone fechado para atrapalhar a gravação da Maísa. Conforme contratos sociais acostados aos autos, vigentes à época dos fatos geradores autuados, a pessoa jurídica se dedica às seguintes atividades relativas a equipamentos, acessórios e produtos de informática, produtos de eletrônica, informática, telecomunicações e setores correlatos. Então, ele coloca lá, sociedade tem por objeto a comercialização de equipamentos, acessórios, a importação e exportação desses produtos, a prestação de serviços concernentes à instalação, manutenção e treinamento no uso, locação de produtos e equipamentos e participação em qualquer sociedade. Desde a fiscalização, a recorrente informa que os custos incorridos com os serviços são contabilizados no centro de custos operacionais, sendo que os créditos de insumos somente são tomados com base nos centros de custos vinculados à operação, conforme, por exemplo, a afirmação constante da resposta à intimação das folhas 1716 e 1715. Entretanto, atentando-se para as notas fiscais acostadas aos autos, observa-se que os valores das despesas são identificados em montantes globais, às vezes com a discriminação de serviços tomados pela empresa, tipo de veículo locado, por exemplo, ou o nome do funcionário que realizou a hospedagem. O lançamento de valores globais é depreendido das notas fiscais apresentadas de despesas com hospedagem e passagens. Aí eu faço menção aqui, por exemplo, aquela acostadas às folhas, identifico, 465 a 495, de locação de veículos e de compras no cartão Fuel Control. Cumpre salientar que, pelo contrato de locação de veículos firmados pela empresa recorrente com a Carvalhos Transportes e Locação, não é possível vislumbrar que há vinculação entre o serviço prestado pela recorrente, o serviço prestado, o motivo para a locação do veículo, mas estão somente ao tipo de veículo locado, o local da prestação e a presença, no caso específico deste contrato, de motorista. Diante disso, foi questionado na diligência fiscal de que forma a empresa procedia com essa diferenciação.
buscava-se que a empresa respondesse aos seguintes questionamentos, como é feita a vinculação das despesas à operação da pessoa jurídica, pelos contratos tomadores de serviço da recorrente, pelo nome dos empregados que utilizaram o serviço de hospedagem ou compra de combustível ou locação, como a contabilidade procede com a diferenciação dos valores das despesas correspondentes ao custo de operação e àqueles que não seriam operacionais. Todas as despesas incorridas a esse título somente são admitidas como operacionais pela empresa? Na diligência, em um primeiro momento, a recorrente assim se manifestou, abro aspas, os respectivos centros de custo operacionais, criados para controlar os contratos de prestação de serviço, notadamente para registro das despesas incorridas no atendimento presencial aos clientes. Fecho aspas. Só li a parte em negrito. Naquele momento, a empresa anexou contratos firmados com o Banco Bradesco, no qual indica-se expressamente que o serviço deve ser prestado na dependência da empresa contratante, sendo que são abertos chamados para pedir que o serviço fosse realizado via sistema SAP. Foram juntados, por exemplo, contratos de serviço de manutenção corretiva e diferentes contratos de assistência técnica, instalação e recuperação de software, serviço de monitoração, suporte operacional às agências. A necessidade de deslocamento é bem evidenciada no contrato de manutenção corretiva nos seguintes termos. Aí eu coloco para vocês, abro aspas. O presente contrato tem por objeto a execução pela contratada ou contratante de serviços técnicos de manutenção corretiva da rede lógica, elétrica e telefônica, fica integrante com todas as peças e materiais necessários inclusos, exceto os relacionados no anexo 2, os quais deverão ser realizados mediante chamados efetuados via sistema SAP e ou por outros meios, tais como e-mails, telefones e fax. Os serviços de manutenção, objeto deste contrato, serão executados nas dependências do contratante, em âmbito nacional, e das empresas que fazem parte de seu conglomerado econômico, relacionados no anexo 3. Fecho aspas. A empresa anexa, inclusive, planilha com a extração das informações do sistema SAP, para evidenciar que os serviços foram solicitados no período autuado, arquivo não paginável. Eu não coloquei a folha, mas consta que, inclusive, a fiscalização fez referência. Após a fiscalização identificar essas despesas administrativas lançadas nas contas de custo operacional, a recorrente esclareceu que possui diferentes centros de custo relacionados à atividade da pessoa jurídica, folhas 2627 e 2629, identificando alguns destes em sua manifestação das folhas 2656 a 2660. Como indicado naquela oportunidade. Aí eu coloco para vocês, tem lá, ó, centro de custo, qual que é a descrição? Então tem lá, laboratório, logística, monitoramento, planejamento, regi, técnico, aí tem aqui os técnicos, que é Santos, Consolação, Fortaleza, Guarulhos, sempre com técnico. Aí a empresa explica lá, regional técnica, estabelecimento operacional vinculado ao técnico na região para facilitar o deslocamento. Dos centros de custo acima relacionados, observa-se que aqueles identificados como regi técnico, várias regiões, regi supervis, várias regiões, e monitoração, efetivamente exigem um deslocamento dos funcionários para que seja viabilizada a prestação de serviço pela recorrente. Com efeito, os serviços de monitoração e os serviços técnicos e de supervisão, como evidenciado nos contratos de prestação de serviço anexados aos autos, exigem o deslocamento até a empresa contratante para que o serviço seja concretizado. É o que foi reconhecido pela própria fiscalização ao consignar no relatório da diligência que, abro aspas, os contratos foram considerados hábeis a demonstrar a necessidade de a recorrente deslocar funcionários para atender chamados de cliente, fecha os aspas. Com isso, a despesa de locação de veículo, 2.1, combustíveis, 2.2, hospedagens e passagem aérea, 2.3, relacionadas a esses centros de custos, se enquadram perfeitamente no conceito de insumo delineado pelo STJ. Com efeito, as despesas para o deslocamento dos funcionários da empresa identificados nesses centros de custos se enquadram no critério da essencialidade, vez que o serviço depende intrínseca e fundamentalmente do deslocamento, abro aspas, constituindo elemento estrutural e inseparável da execução do serviço, fecho aspas. Inclusive, a premissa de que a locação de veículos é utilizada para o transporte de funcionários para prestar esses serviços foi identificado pela própria fiscalização no relatório fiscal no item 2.1.
Então, ele coloca lá, de locação de veículos usados, usado para transportar os funcionários que foram realizar esse serviço. Entretanto, para os demais centros de custo acima relacionados e outros identificados pela fiscalização nos anexos 1 a 5 do relatório da diligência, como administrativo financeiro, projeto e implementação, diretoria estatutária, treinamento à distância, o deslocamento dos funcionários não consegue ser enquadrado nos conceitos de essencialidade e relevância de forma tão clara. Por exemplo, não está clara a razão pela qual o deslocamento seria essencial ou relevante ao centro de custo laboratório, considerando que as peças defeituosas são retiradas pelos técnicos quando do atendimento e levadas para esse setor para realizar a substituição, ou mesmo para o centro de custo relacionamento, considerando que a contratação de outros técnicos não exige necessariamente um deslocamento até o técnico. Especificamente contra o centro de custo de projetos, não consta informação clara do que correspondem esses centros de custo e qual a razão pela qual o deslocamento seria essencial para a prestação de serviço. Como mencionar que na diligência fiscal, a fiscalização indica que as despesas de aluguel e combustíveis para veículos foram indicadas nas notas fiscais que demonstram o gasto pela pessoa jurídica, mas que essas despesas poderiam ser usadas para outros fins. Então, ele fala, que eu até li no relatório, falando que a ocorrência pode ser usada, inclusive, para outras, participar de reuniões, etc. Contudo, em nenhum momento nos presentes autos foi possível identificar uma prova de que essas despesas poderiam ser utilizadas para outros fins pelos funcionários relacionados aos centros de custos técnicos, que é esses rege técnico, rege supervisa e monitoração. Inclusive, observa-se que as despesas de combustíveis do cartão Fuel Control são oferecidas primordialmente à prestação de serviço técnico, sendo que o anexo 2 da diligência fiscal, que é o arquivo não paginável 4804, identificou essa despesa relacionada especificamente aos centros de custos técnicos, identificados como rege, dependendo da região, técnico. O único centro de custo distinto identificado para essa despesa é o de projetos, que, como visto, não é possível precisar a que corresponderia. Com isso, ultrapassado o vício de motivação da atuação, cabe ser revertidas as glosas de despesas com deslocamento de funcionários para a prestação de serviço, especificamente para as despesas de locação de veículos, combustíveis e hospedagens relacionados aos centros de custos técnicos, rege técnico, rege supervis e monitoração. É nesse sentido que eu voto, presidente, nesse item. Ok. Algum questionamento? Então, o que não foi dado, mas é esse do centro de projetos, é isso? Não, tem vários outros. Tem administração, se você olhar o anexo 1 ao anexo 5 da diligência, tem outros itens relacionados, que não tem uma relação específica a técnico. Então, aqui, por exemplo, tem esse de laboratórios que eles explicaram, tem diversos outros centros de custo. O que eu estou concedendo é só o do serviço técnico, o que é relacionado à prestação de serviço pelo técnico. Os outros, se você abrir a planilha, você vai ver que tem outros aí dentro. Outros centros de custos que não são relacionados a técnico. Que tem mais cara de coisa administrativa. Eu até coloquei aqui como exemplo, tem um lá de diretor estatutário, tem outros de administrativo, tem de treinamento, tem outros centros de curso. Que não nessa locomoção das pessoas para cuidar do software em loco. O que eu consegui de fazer essa vinculação mais tranquila é esse do técnico, que daí mostra que ele fez o deslocamento para aquela finalidade. Tem o contrato concedendo, eles mostraram que a forma da contabilização tem o centro de custo técnico, então eu consegui fazer essa vinculação, para mim foi muito tranquilo. Agora, tem outros que aí não daria para conceder, a meu ver, né? No relatório aqui, ele fala sobre esse centro de custo contábil, que não considerou como elemento hábil a comprovar, porque, além de não se referirem expressamente a contratos, as operações nele registradas se ampararam em documentação incapaz de demonstrar essa vinculação. Acrescente-se a isso que diversos centros de custo mostraram servir nitidamente para controlar despesas administrativas, como inclusive reconheceu a recorrente. Esse foi o motivo que nós...
O que eu estou falando é exatamente isso, Pedro. Eu não concedi para aqueles centros de custos que não tem nenhum tipo de relação técnica. O fiscal, na diligência, ele fala assim, olha, eu consigo demonstrar claramente que ele precisava de deslocar e que ele fazia a identificação pelo centro de custo técnico. Isso o fiscal identificou. Só que aí ele fala, não, eu não consegui vincular com a nota fiscal, mas eles conseguiram vincular pelos... Também. Mas eles conseguiram pelas pessoas que faziam esse deslocamento. Eles conseguiam mostrar que aquelas pessoas que estão no centro de custos técnicos, eles são só aquelas pessoas que eles têm vínculo. Por isso, até que na sustentação oral, o patrono coloca cada um ele coloca o nome da pessoa que está lá no RAIS. Então, para mim, isso não é necessário, eu não achei necessário adentrar em todos esses pormenores. Eu achei que, pelos centros de cursos técnicos, a gente consegue conceder, porque lá eles só registraram, inclusive a fiscalização, ela deixa claro isso, olha, tem outros centros de custo. Então, para esses outros centros de custo, eu não estou concedendo. Entendi. Entendeu? No caso, dá para segregar, então, com base no que a doutora Maísa colocou aqui no final, que esses centros de custos técnicos, né, seriam suficientes, vamos dizer assim, para caso prevaleça o voto aqui no colegiado, que a unidade de origem identifique exatamente que só esses estão sendo revertidos, é isso? Sim, é só para ficar claro, o problema todo é a unidade de origem na hora de executar o acordo. Dá para ver, portanto que eu coloco várias regiões, por quê? Porque lá ele coloca assim, Regi, Guarulhos, técnico. Regi, então, nos anexos, a fiscalização, ela deixa segregado, no anexo da diligência, tá tudo segregadinho, ele vai só filtrar. Então, dá para fazer isso claramente. Ok. Mais algum questionamento? Só um ponto. Na questão dos combustíveis, Maísa, eu acho que eu me perdi. Como que foi feita essa vinculação do combustível ser utilizado na área da prestação de serviço ou, eventualmente, na área administrativa? É a mesma vinculação desse? Pelo centro de custo. Mas foi concedido, pelo que eu estou entendendo, integralmente, não? De combustível? Não tudo, porque tem projetos no meio também. Tem muito de técnico, mas tem projetos. Eu tinha entendido que, na verdade, esse centro de custos só estariam vinculados ao item 2.3. Ele explicou os centros de custo de forma global e pelo menos até pela manifestação dele... Não, eu digo pela sua decisão, eu digo pela sua conclusão, pelo texto da sua conclusão. Não. Está vinculado, então, ao item mais... entendi. Eu só expliquei isso porque a fiscalização fala assim, olha, isso aí poderia ser utilizado para outros fins. Só que aí eu falo, olha, quando o centro de custo é técnico, ele não vai poder ser utilizado para outros fins, ele é utilizado para o técnico. Então, eu tô partindo todo da mesma premissa. Eu entendi, mas veja bem, quando eu leio a sua conclusão que diz assim, a reversão, cabem ser revertidas despesas de locação de veículos, combustíveis, hospedagem e passagem aéreas relacionados ao centro de custos técnicos. Eu não sei se, eventualmente, na unidade de origem, pode-se imaginar que o centro de custos técnicos estaria vinculado só ao último item. Eu até entendo que o que você está dizendo se relaciona aos itens 2.1, 2.2 e 2.3. Tá. Eu só me preocupo se, eventualmente, no momento da execução do julgamento, vai se imaginar que esse centro de custos são vinculados somente ao item 2.3. Não sei se você entendeu o meu ponto. Eu entendi. Eu mudo a redação aqui. Acho que uma vírgula depois do parênteses talvez resolva o problema. Você acha? Uma vírgula com todos os itens relacionados, todos os itens anteriores. Eles... Então, coloca assim, ó. Para prestação de serviço, especificamente as despesas de locação de veículos, combustíveis, hospedagens e passagem aérea, vírgula, todos eles relacionados aos centros de custos técnicos. Tá, isso. O outro ponto que eu estava aqui em dúvida, e peço até ajuda ao colegiado, é quanto à locação de veículos. A gente está aceitando essa locação como serviço, insumo? Como utilizar, porque ele utilizou para técnico e ele tem um contrato, inclusive mostrando que
que ele utilizou da prestação de serviço, da locação para os técnicos. Aí você pode até olhar no anexo, acho que é o anexo 2, que é o que fala do locação de veículos, ou é o anexo 1. Você vai ver que tem outros centros de custo lá. Esse daí tem muitos centros de custo. A minha preocupação, na verdade, é outra, mas quanto a que os aluguéis, de uma forma geral, são tratados em um inciso em separado, né, pelas despesas de aluguel de prédio, máquinas e equipamentos. A minha preocupação, na verdade, é essa. Eu considerei como insumo. Daí, Renan, eu acho que é o que o Paulo estava colocando lá no começo, que a sutileza desses processos que são sobre serviço e contratação de serviço. Tem um precedente antigo dessa turma na primeira formação pós-Deloitte meu, que é da TNT Transportes, que era uma empresa de prestação de serviço de transporte. Tá? Então, era só contrato, só prestação de serviço, não tem nada de indústria no meio do caminho. E um dos créditos mais substanciais que foi considerado lá como insumo foi da locação de veículos. Porque ela, enquanto empresa prestadora de serviço de transporte, tinha épocas do ano que ela precisava alocar veículos para conseguir cumprir a sua função estatutária, né, social, que era prestar serviço de transporte. Então, quando ela tinha uma falta de veículos suficientes, ela alugava. E foi dado direito ao crédito justamente nesse sentido. E nem tinha decisão do STJ na época, tá? Eu acho que é de 2016 a 2017. Mas então eu acho que, na verdade, o raciocínio da relatora é esse. É porque é um serviço específico, e esse serviço específico aqui não é de transporte, né? Mas demanda esse transporte dos funcionários, né? E daí eu remeto também, eu queria uma hora escrever sobre esses casos de serviço só, de PiscoFins. Teve um caso da Natura, que também foi julgado por esse colegiado. Você já estava, Maísa? Da Natura? Acho que sim. Da Natura. É muito interessante quando eles fazem essa quebra dentro do grupo empresarial, né? Então era a Natura, né, gigante, e a Natura quebrou uma perninha dela numa empresa só para prestar serviços de RH e, assim, bem-estar dos funcionários, tá? Então, causou muito bafafá na época, porque a gente deu crédito de insumo de massagem. Porque estava no objeto social daquela empresinha da Natura, que ela servia para prestar, assim, era gigante o objeto social dela, era prestar serviço, e todos eles relacionados com o bem-estar dos funcionários. E dentre eles ficou comprovado ali que tinha massagem, e foi dado massagem. Então, eu acho que fica muito na sutileza do contrato, da prestação de serviço, e de tudo que é necessário para a consecução. E é interessante quando as empresas se organizam dessa forma, né? Porque, realmente, elas podem se organizar de uma maneira, tendo um objeto social muito específico, que daí vai dar direito a um crédito muito específico. E nesse caso aqui, é justamente dessa história do software e da alocação das pessoas para conseguir lidar com o software, né? Então, eu acho que é por isso que, nesse caso em específico, faz sentido pensar na locação de veículos como um insumo. Porque é para isso que ela serve, essa empresa que foi criada. Faz todo sentido. Ok. Todo sentido. É serviço utilizado para prestar serviço. É insumo. É insumo. Não é o Bradesco. É uma perninha do Bradesco que serve para prestar serviço de TI. A questão é que a disponibilização do bem imóvel não necessariamente é um serviço, né? Tanto que nem incide ISS, eventualmente. Mas, enfim, não vamos aprofundar. Mas é o serviço de locação, né? O crédito é pelo serviço de locação, né? Não do bem, né? É locação. Não vamos aprofundar, não. Eu acho que eu estou... Acho que ficou claro. Votar. Então, vamos começar a votação, então. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Presidente, eu vou acompanhar a relatora, especialmente nesse caso. Eu acho que quando o relator ele se propõe a analisar as provas juntadas às autos, apesar da... Eu estou tendo um eco, gente, eu não... Quando o relator ele se propõe a analisar as provas juntadas aos autos e da forma que a Maísa fez, eu não vejo como não acompanhar, está muito bem feito, então, por esses motivos, eu acompanho a relatora, presidente.
Está sem som, presidente. Conselheiro Marcos Roberto, como vota? Corroboro as palavras do Silvio, que a doutora Maísa detalhou bem essa análise dos contratos, não tem dúvida do que ela colocou, e eu acompanho integralmente nesse ponto. Ok. Conselheira Cíntia Helena, como vota? Eu acompanho também a relatora. Ok. Conselheiro Paulo Regis, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Renata Bilim, como vota? Com a relatora. Ok. Conselheira Thaís de Laurentiis, como vota? Com a relatora. Eu também vou acompanhar a relatora. Então, presidente, esse item ficou assim, ó, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes às despesas de locação de veículos, item 2.1, combustíveis, item 2.2, hospedagens e passagens aéreas, item 2.3, todos eles relacionados aos centros de cursos técnicos, rege técnico, rege supervis e monitoração. Vencida a conselheira Maísa, relatora, que dava provimento ao recurso em maior extensão para cancelar a exigência fiscal quanto aos itens 2.1 a 2.3 do auto de infração, face o vício de motivação. Designe. Já tem um. Poderia ser alguém dos contribuintes aí, né? Teria algum voluntário? Renata? Poderia. Como? Não estou ouvindo. Tá sem som, Renata. Eu adoro esse momento. Eu, particularmente, não é um tema que eu domine tanto para fazê-lo, então eu não me sinto à vontade. Eu já tenho um e Silvio tem um, então teria que ser um de vocês aí. Alguém... Eu posso acumular isso também, presidente. Pode colocar no meu nome. O Renato, meus votos vencedores. Esse mês eu não vou me voluntariar. A minha sociedade é com a Thaís, viu? Eu normalmente faço os votos. Eu não vou me voluntariar nada. Normalmente eu faço os votos vencedores da Thaís. Então, designado, conselheiro Silvio Renan. Designado neste ponto, conselheiro Silvio Renan. E vamos que ainda tem mais. Esse tem, voto né? Vamos lá. Qual página a gente volta? Agora a gente volta lá para o 2.5. Deixa eu ver aqui, ó. Vai ser o item. Peraí, que eu vou voltar aqui na página 19. Ai, obrigada, querido. 19, 3. Dos créditos referentes aos bens adquiridos para revenda. Mentira, 20. Desculpa, é porque eu incluí aqui o meu já. Então, ótimo. O item 2.5 da autuação se refere aos créditos calculados em relação a importações de software de prateleira importados pela empresa para revenda. Como desenvolvido pela fiscalização no termo de verificação fiscal, a empresa teria considerado no DACOM que os valores das remessas ao exterior referentes à cessão de direito de uso de software de prateleira importados sem o suporte físico seriam créditos de serviços utilizados como insumos. Como testado pela fiscalização, a pessoa jurídica realizou o pagamento do PIS importação e da COFINS importação sobre essas remessas. Contudo, por se tratar de produto obtido via download e sem suporte físico, referida importação não está vinculada a uma declaração de importação, razão pela qual não seria devido o PIS importação e a COFINS importação das remessas. Então, eu expliquei aqui o que está indicado lá no relatório, no TVF. Com isso, os valores foram glosados por entender a fiscalização que não foi gerado direito ao crédito do artigo 15, vez que da 1865, vez que as importações não estariam sujeitas ao pagamento das contribuições, ainda que este pagamento tenha sido feito. Então, o que a gente vai discutir aqui, gente, é exatamente isso, é o fato de estar sujeito e não se pagou, porque eles pagaram o PIS/COFINS importação. Só que, pelo fato de não estar sujeito, se teria direito a crédito. É isso. Então, em sua defesa, a empresa indicou que os créditos foram tomados como bens adquiridos para revenda, sendo que os valores, como atestado pela fiscalização, foram objeto de recolhimento indevido do PIS/COFINS importação. Na diligência foi solicitado esclarecimento à fiscalização, que confirmou que, efetivamente, o crédito não se refere a crédito de insumo, mas sim de crédito referente a bens adquiridos para revenda. Contudo, independentemente do crédito, a razão para a glosa foi o fato das operações não se sujeitarem ao pagamento do PIS/COFINS importação. Aí, então, na diligência, ele esclarece isso, eu transcrevi aqui a diligência, mas eu vou pular.
porque acho que já deu para entender. A controvérsia, portanto, se resume à seguinte pergunta: pode o contribuinte tomar o crédito de PIS e COFINS incidente sobre a receita sobre valores que foram objeto de pagamento indevido de PIS, COFINS e importação? Em outras palavras, é viável garantir o direito de crédito sobre operações que não estavam sujeitas ao PIS e a COFINS importação, mas que foram objeto de pagamento, ainda que indevido? O fato das importações terem sido objeto de pagamento não é controverso nos presentes autos, tendo a fiscalização consignado essa questão expressamente no relatório fiscal, ao afirmar que, abro aspas, sobre esses pagamentos e remessas, ela calculou e efetuou o recolhimento do PIS, COFINS importação e apropriou créditos no DACOM, fecho aspas. Da mesma forma, não há controvérsia no sentido de que as operações não seriam sujeitas ao PIS, COFINS importação, sendo que o contribuinte reconhece que teria procedido com o pagamento indevido. Inclusive, o contribuinte pleiteia de forma subsidiária em seu recurso que lhe seja assegurada a imputação dos pagamentos indevidos de PIS, COFINS importação. De um lado, a fiscalização foca na redação do caput do artigo 15, que indica que somente é passível de creditamento as importações sujeitas ao pagamento do PIS, COFINS importação. De outro, o sujeito passivo evidencia a redação do parágrafo 1º do dispositivo, que autoriza a tomada do crédito em relação às contribuições, abro aspas, efetivamente pagas na importação. Então, o dispositivo é esse. Eu transcrevi aí, mas na visão dessa relatora, não é possível uma leitura isolada dos dispositivos, cabendo ser lidos em conjunto. Para ter direito ao crédito, é necessário que os bens e serviços importados sejam sujeitos ao pagamento do PIS e da COFINS importação e que esse pagamento tenha sido efetivo. No presente caso, ainda que as importações tenham sido objeto de pagamento efetivo das contribuições, essa incidência foi indevida, vez que as operações não eram sujeitas ao pagamento. Ocorreu, na hipótese, verdadeiro pagamento indevido, PIS, COFINS importação, que afetou diretamente o crédito tomado quanto ao PIS, COFINS receita. Ora, em se tratando de pagamento indevido e como consignado na decisão recorrida, possível que a recorrente apresente pleito de repetição de indébito junto à Receita Federal, com fulcro na lei, seja por meio de pedido de restituição, seja por meio de pedido de compensação. Contudo, o crédito, uma vez tomado sobre operações não sujeitas ao PIS, COFINS, mostrou-se indevido, sendo correta a exigência fiscal correspondente. Inclusive, na decisão recorrida, foi indicado ao contribuinte a via correta para proceder com o pedido de restituição dos valores pagos indevidamente a título de PIS, COFINS importação. Eu já li esse trecho, eu vou poupar. E no presente caso, inclusive, até o presente momento, não haveria que se falar em prescrição do direito creditório do sujeito passivo na forma do artigo 165.1 do CTN, vez que o pagamento somente foi considerado indevido com a lavratura do auto de infração, do qual o sujeito passivo somente foi notificado em 2/1 de 2017. E aqui, cumpre salientar o problema que a concessão do crédito no presente processo pode gerar. Reconhece-se aqui o direito ao crédito de PIS, COFINS sobre a receita, entendendo ser incorreta a autuação, e o sujeito passivo apresenta, e já pode ter apresentado, um pedido de restituição, compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de PIS, COFINS importação, ainda não atingido pela prescrição até o momento deste julgamento. Inegável que o contribuinte sai prejudicado, vez que procede com o pagamento nos presentes autos do PIS, COFINS incidente sobre a receita com acréscimo de multa de ofício, enquanto a restituição ocorrerá apenas dos valores indevidamente recolhidos, corrigidos. Contudo, isso decorre do erro cometido no cumprimento de suas obrigações, vez que o erro no pagamento do PIS, COFINS importação reflete diretamente no cálculo do PIS, COFINS incidente sobre a receita. Com isso, entende-se correta a autuação realizada pela fiscalização. E aqui cumpre igualmente afastar a pretensão subsidiária trazida pela recorrente no sentido de se abater os recolhimentos indevidos de PIS, COFINS importação reconhecidos pela fiscalização. Como visto, esses valores poderão ser objeto de pleito de repetição de indébito próprio. E não existe previsão legal que autorize a imputação da forma como pugnada pela recorrente, débito de um tributo específico com crédito de pagamento de outro tributo específico, sendo que tanto a hipótese de imputação trazida no artigo 163 do CTN, como a de compensação de ofício do artigo 7º da Lei 2287 de 86, são aplicáveis em hipóteses específicas, considerando todos os débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a União, em uma ordem específica a ser seguida pela administração. Com isso, cabe ser negado provimento ao recurso neste ponto. Da desconsideração de créditos calculados de forma equivocada. Vamos votar esse ponto? Não, acho que é tudo, presidente. E aí, porque aqui
é subsidiário e eu acho que não tem necessidade. Se entender, porque aqui tem uma alegação subsidiária, e aí já dá para a gente concluir o julgamento. Pode continuar, então. Beleza. Ainda de forma subsidiária, também alega a recorrente a necessidade de correção da base de cálculo atuada, vez que a recorrente possui outros créditos calculados em montante superior aos informados no DACOM, como indicado nas razões recursais, que contribuem até na sustentação, o patrono colocou lá a questão dos 80 milhões, ele identifica outros créditos. Primeiramente, é importante visualizar que a fiscalização não identificou novos débitos devidos pelo sujeito passivo no presente caso, apenas procedendo com a glosa de créditos específicos na apuração do PIS e COFINS devidos. E a recorrente não indica que os créditos que foram objeto de autuação teriam sido apurados a menor. Na verdade, o que pretende a recorrente é que sejam aqui reconhecidos créditos extemporâneos identificados no período. Ainda que essa relatora não se coadune com a justificativa trazida pela fiscalização para não admitir os créditos extemporâneos no presente processo, que é a necessidade de retificação do DACOM, certo é que a fiscalização expressamente não os considerou nessa atuação, admitindo que o sujeito passivo busque a via própria para pleitear o reconhecimento do seu crédito. Com efeito, não foi imposto qualquer empecilho ao sujeito passivo para buscar o crédito extemporâneo na via própria, pedido de restituição, ressarcimento ou compensação. Ademais, acresce que a recorrente se respalda tão somente na alegação genérica que os créditos apurados no período teriam sido objeto de revisão, com uma planilha que identifica uma série de operações totalizando um novo valor de crédito identificado, nas folhas 277 do arquivo não paginável. Não identifica, contudo, quais teriam sido especificamente as operações que teriam sido objeto de revisão, qual a natureza clara desses créditos e a razão pela qual identificou que teria ocorrido uma apuração a menor dos créditos. E não existe um comparativo claro entre os valores que foram identificados no DACOM e aqueles créditos que seriam extemporâneos. A planilha apresentada pelo sujeito passivo traz signos muito genéricos para a identificação das operações que supostamente dariam direito a crédito, por exemplo, no campo de descrição de serviços e natureza da operação, apenas o signo serviços. Não é possível, abro aspas, né, porque é assim que consta da planilha, não é possível identificar sequer qual tipo de serviço se refere. Acresce que a recorrente igualmente não evidencia que aqueles valores não teriam sido utilizados em períodos anteriores, não trazendo sequer um levantamento exemplificativo de seu suposto crédito não considerado pela fiscalização. Com isso, a recorrente não trouxe aos autos elementos modificativos suficientes para sequer levantar dúvida nessa relatora quanto à eventual validade do crédito residual do sujeito passivo, inexistindo, repita-se, qualquer confirmação de que o sujeito passivo não teria almejado esses créditos na via própria. Diante desse contexto, seja pela falta de elementos probatórios suficientes para evidenciar a existência de crédito temporâneo, seja pela possibilidade do sujeito passivo ter pleiteado o referido crédito na via própria, cabe ser negado provimento ao recurso nesse ponto. A outra questão é da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, aplica a súmula CARF 108, indica que incide sobre a multa de ofício, ainda que a posição pessoal minha seja no sentido diverso, já externado em votos anteriores à edição da súmula, então cabe ser negado provimento ao recurso nesse ponto também. Então, ante o exposto, eu vou colocar do jeito como ficou o resultado lá. Então, eu só estou dando provimento naqueles pontos que a gente já votou anteriormente. O patrono quer falar, presidente. Pois não, doutor Léo, pode falar. Obrigado, presidente. Obrigado, relatora. Só um esclarecimento de fato. No período aqui, um pouquinho antes, na verdade, 2011, a Receita Federal se pronunciou pela exigência do PIS da COFINS nesse tipo de importação. E na solução de divergência, ela ressalvou apenas na hipótese de, se o contrato previsse de forma desmembrada serviço e royalties, não incidiria PIS e COFINS. A posição adotada pela recorrente aqui foi a mais conservadora. Fala, bom, se considera devido PIS e COFINS em eventual obscuridade do contrato, então se proceda ao recolhimento do PIS da COFINS. Então, só para deixar claro que a incidência, o recolhimento aqui decorreu diretamente de soluções de consulta da Receita Federal. E o segundo ponto na via administrativa, hoje, a gente não conseguiria, o contribuinte não mais conseguiria pedir a restituição. Uma questão simples.
A transmissão do PERDECOMP pergunta a data de recolhimento. Passados 5 anos, ele não permite nem na via eletrônica, nem em papel. Então, a única forma de o contribuinte buscar isso seria na via judicial, o que nos parece demasiadamente penoso ao contribuinte que agiu de boa-fé, cumprindo o entendimento da Receita Federal. Muito obrigado pela oportunidade do esclarecimento. Ok. Alguma dúvida? Eu ia te perguntar justamente isso, Maísa, sobre porque falou aqui que está no prazo, né, e não está no prazo. Assim, não que você vai mudar seu entendimento por conta disso, sim, mas o prazo é do pagamento indevido, e o pagamento indevido foi lá atrás, o auto de infração não vai renovar o prazo. Tá, se você ler o dispositivo, Thaís, não é assim, a gente tradicionalmente a gente vê do pagamento indevido, mas o dispositivo, quando você lê o 165, eu até coloquei aqui, eu entendo que pode ser que vai ter esse problema na Receita Federal, ele vai ter o contencioso eventualmente, mas o dispositivo 165, ele fala cobrança ou pagamento espontâneo, então não foi pagamento espontâneo, foi cobrança de tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação ou das naturezas materiais. Enfim, é que eu considerei que, como ele tem um auto de infração indicando que ele teve o pagamento indevido, seria nesse sentido. É ali que foi reconhecido que ele pagou indevidamente. Mas ele pagou espontaneamente, de forma indevida, sendo que quem reconheceu que foi indevido foi a fiscalização. Porque para mim eu fiquei realmente, eu achei difícil de conceder o crédito e de fazer uma imputação, porque eu não consegui achar uma previsão, tanto que eu até fui entrando em formas de como que poderia fazer isso, porque aqui é PIS/COFINS Receita, de trazer isso para falar que ele poderia fazer uma imputação aqui nesse processo, eu não consegui achar. Então, eu sou uma pessoa que gosta de resolver os problemas. Só que, como eu já tive, desde do auto de infração, lá em 2017, já foi indicado que ele fez o pagamento indevido, eu fiquei realmente, eu compreendo, doutor Leandro, completamente a situação. Só que aqui nesse processo, e a forma, para mim, eu não consegui achar uma solução diferente. A não ser garantir, buscar indicar que o pagamento foi considerado indevido a partir do momento que teve um auto de infração com a cobrança, né? Mas as soluções de consulta, eles não falavam muito bem da questão do software não ser de suporte físico, a questão porque isso que foi o principal motivo aqui, é a questão de não ter suporte físico, não ter uma declaração de importação. Então, como não tem a declaração de importação, a fiscalização entendeu que não é sujeito. E essas soluções de consulta, eu até não entrei nelas aqui, porque, para mim, não fez a diferença. Elas falam das questões de software de prateleira, que teria incidência. Mas o software de prateleira, aqui nesse caso, pelo fato de não ter o suporte físico, é um pouco diferente. Então, eu não consegui resolver essa questão. E aí, enfim, eu compreendo, até coloquei a questão, eu sei que vocês vão ter que pagar com a multa de ofício de 75%, e vejo como deficiente para o contribuinte, só que, no final das contas, eu não vi nem na solução de consulta uma orientação tão clara de que vocês deveriam pagar. Então, foi mais ou menos nesse sentido, tá? Eu compreendo, mas... Ok. O conselheiro Paulo Regis quer falar. Ele, de fato, ele não pode mais repetir esse valor administrativamente. São aqueles 5 anos do pagamento indevido. Mas isso não muda a conclusão. O fato dele não poder recuperar não faz com que a gente tenha que reconhecer o direito ao creditamento. É basicamente isso que eu queria colocar. Tá ok. Eu acho que podemos ir à votação, né? Vamos votar os 3 itens, que é o crédito sobre revenda, créditos extemporâneos, né? E juros sobre multa de mora. Não é isso? Tá, o conselheiro Silvio Renan, como vota? Acompanha a relatora. Relatora. Tá, conselheiro Marcos Roberto, como vota? Acompanha a relatora. Ok. Conselheira Cíntia Helena, como vota? A relatora. Ok. Conselheiro Paulo Regis, como vota?
Acompanha a relatora. Conselheira Renata Benin, como vota? Acompanha a relatora. Conselheira Thaís de Laurenti, como vota? Presidente, eu vou pedir licença para a relatora para discordar, ficar aí no meu 7-1, mas eu entendo absolutamente a preocupação dela, é totalmente importante, de você não pode permitir que tanto se dê direito ao crédito quanto que tenha uma restituição administrativa. Mas eu acho que a gente concordou que não vai ter essa restituição administrativa, né? Isso não vai acontecer. E eu lembro de algumas situações que eu vivi no CARF e que ficou superado esse tipo de situação, né? Porque o que se quer, que é um auto de infração que está pedindo que sejam recolhidos determinados valores aos cofres públicos, tá? E a partir do momento em que você teve um pagamento desses tributos, né, que gerou o direito ao crédito, você teve o pagamento lá atrás, né? Assim, por isso que está sendo dado o direito ao crédito agora. E eu estou citando, por exemplo, que eu não gosto de falar ao vento assim, o Acórdão 3402002933, que era um problema de como a empresa ali fazia recolhimento de IPI e que, na verdade, ela tomava um crédito, só que depois ela pagava. Então, ficava constatado que o procedimento realmente estava errado, mas que o que se estava exigindo no auto de infração foi recolhido aos cofres públicos. E é o que eu vejo aqui, que dá para ficar um elas por elas, né, aí no sentido de razoabilidade e de fazer o melhor que a gente pode fazer do processo administrativo no sentido da Lei 9784, tá? Então, por isso, eu daria uma solução especificamente diferente com relação a esse ponto, presidente. Ok. Com relação ao juízo da pergunta, acompanho, claramente. É o do PIS com exportação. Eu vou acompanhar também a divergência da conselheira Thaís, que eu acho que esse valor já poderia ser abatido da autuação também. Certo? Então, e com relação aos outros pontos, eu acompanho a relatora. Ok? Aí, só para eu entender qual que é a divergência, para eu escrever aqui. Quanto ao item da PIS/COFINS importação. Eu cancelaria a glosa dos bens adquiridos para revenda. Okay. Não fiquei no 7-1, presidente. Obrigada. Presidente, me permite um esclarecimento de fato? Não ficou muito claro, presidente. Muito obrigado. Não ficou muito claro, presidente, se todos os conselheiros que votaram consideraram o pedido subsidiário de imputação dos valores recolhidos, considerados agora recolhidos indevidamente, para reduzir o auto de infração. Só queria ter certeza que quem votou com a relatora acompanhou também esse ponto, ou se acompanharia o presidente no sentido de permitir a imputação do valor, considerando que não há mais a via administrativa para se reaver os valores e também não haveria via judicial, provavelmente. Muito obrigado, presidente. É só isso que para mim não ficou claro. Então, eu ia perguntar isso também, presidente. O seu foi a questão para garantir a imputação do PIS/COFINS importação, dos valores indevidos. Da divergência de Thaís, mesma coisa. A Thaís falou para cancelar a glosa. É diferente. Cancelar a glosa? Não, tudo bem. Então, o meu seria para imputação. Isso. Então, para manter a glosa dos bens adquiridos para revenda. Tem 2.5. Vencidos conselheiros. Thaís dava provimento para cancelar a glosa dos bens adquiridos para revenda e o conselheiro Pedro Bispo que permitia então para manter a glosa. Então, eu vou colocar em 2 itens. Perdão, tá, patrona? Mas precisa, Maísa, colocar divergência tão detalhado assim? Normalmente a gente não coloca. Não, vencidos os conselheiros Pedro e Thaís com relação ao item tal. Ele não te acompanhou, você manteve... peraí. Você cancelou o auto de infração
por causa da glosa. Você falou assim, não tem a cobrança, não pode ter a cobrança do PiscoFins Receita sobre esses valores. Eu entendi que o seu voto foi assim. O Pedro... Não foi glosado um crédito? Não. A imputação dos valores que foram recolhidos indevidamente de PiscoFins Importação, ele estava permitindo que fosse imputado. Não, eu entendi. O que eu estou te perguntando é se precisa colocar tudo isso na ata. Normalmente a gente não coloca, quando é a divergência, vencidos os conselheiros Pedro e Thaís, com relação a essa glosa. Entendeu? Se quiserem colocar, tudo bem. É que normalmente eu não vejo a gente detalhando tanto uma divergência que saiu perdida. A gente coloca, detalha quando é o que foi dado, né? Não o que não foi dado. Mas vocês fiquem à vontade. É para facilitar. Normalmente, quando é no mesmo sentido, vencidos os conselheiros que davam provimento integral ou que negavam provimento integralmente, ou, enfim, o mineiro, ele colocava, era integral, ele não fazia distinção. Quando tinha alguma diferença, ele colocava, mas eu não sei, vocês ficam à vontade, eu estou aqui só de escriba. Né? Eu estou falando para te facilitar mesmo. Não, é só porque eu acho que como são pontos diferentes, um é imputação e o outro é reconhecer a glosa. Eu falaria um que engloba os dois, assim. Vencidos os conselheiros Pedro e Thaís, relativamente sobre o item 2.5, créditos relativos à importação de software. Ponto. Daí, se alguém quiser declarar voto, declare. Pode ser. Não sei o que você acha, presidente. Eu vou colocar como por maioria de votos para manter a glosa dos bens adquiridos para revenda. Item 2.5. Vencidos os conselheiros Thaís e Pedro. Pronto. Pedro, pronto. Pronto. Tá ok, então. Menos é mais, às vezes, né? Então, por maioria de votos para manter. Então, ficou por unanimidade, eu já tinha lido antes, por unanimidade, da parcial provimento do recurso voluntário para reverter as glosas, vencida na ISA, só dos centros técnicos, né? Então, por maioria de votos, para manter a glosa dos bens adquiridos para revenda, item 2.5, vencidos os conselheiros Thaís e Pedro. Sustentou pela recorrente por videoconferência o doutor Leandro Cabral Silva, o ABSP 234.687 e o ABTF 490. Ok. Então, encerrado o julgamento desse item 171. Obrigado, doutor Leandro. Obrigado, presidente. Saúde a vocês e suas famílias. Obrigada. Você também e sua família. Obrigado. Ô, Maís, agora eu entendi porque você me falou que estava difícil esse mês, esse processo, Santa. Vocês querem intervalozinho ou... Intervalinho. Hã? Intervalinho. Quantos minutos? Vou 10? precisar ir ao toalete rapidinho. 10 minutos? 5 minutos, tá bom? Porque já está bem em cima da hora, né? Então, 5 minutos a gente retorna. Gravação encerrada.